Fala galera, eu sou o Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Vamos falar sobre Lista Terminal Lobo Negro, essa série que tá quase chegando no fim já, lançou aí o penúltimo episódio. E eu achei um episódio um tanto quanto diferente do resto, né, dos outros episódios aí da série. Porque esse não teve tanta ação quanto os outros tiveram. Teve só uma cena em específico ali no avião, mas o episódio em si eu achei que foi muito mais mental do que ação de fato. E eu particularmente gosto também dessa parte, né? Não sei se muita gente vai gostar, porque afinal uma série de ação você espera muita ação. É claro. Mas eu gostei dessa trama toda que eles colocaram aqui nesse episódio. Essa trama de quem traiu quem entregou quem. Cara, eu acho isso fantástico de ver os personagens ali, né, descobrindo quem de fato é o grande traidor, quem que tá ali do seu lado, quem que é leal a você. Então eu gosto de ver essa trama também, além, obviamente, da ação. Mas antes de continuar, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, faz tudo aí. Eu queria agradecer muito a todos vocês, porque a gente já bateu mais de 430 inscritos no canal. Estamos chegando perto aí da meta de 500. Então continue me ajudando, continue assistindo o vídeo também, curta e, por favor, comentem qualquer coisa, de verdade. O comentário ajuda muito o vídeo a engajar, né, a pegar mais engajamento, aparecer para mais pessoas. Então, por favor, comentem aqui qualquer coisa, beleza? E antes de continuar seguindo, eu preciso dar uma explicação aqui pra vocês, porque assim, em um dos meus vídeos aqui falando sobre a lista terminal, teve um cara que comentou que eu tava enrolando muito e falei pouco sobre o episódio em si, sobre o que aconteceu no episódio em si. Só que, cara, esse canal, esse vídeo que eu faço sobre resenha, né, de série episódio por episódio, não é uma análise técnica do que aconteceu do início ao fim do episódio, vendo a atuação frame a frame, vendo cenas, cena a cena, o que realmente está acontecendo ali, todas as nuances do episódio. Não, cara, é a minha opinião sobre o episódio. Eu vi o episódio e aqui eu falo o que eu achei do episódio. Não é uma análise detalhada, eu não sou crítico. Mal é mal, eu sou um youtuber, cara. Realmente. Eu só falo o que eu penso do episódio. Então, eu agradeço a vocês que gostam de ouvir, né, a minha opinião sobre. Mas, pra quem espera uma análise realmente técnica, aprofundada, detalhada e tudo mais, cara, desculpa, esse não é o canal pra você, beleza? Que tristeza. Mas seguindo aqui, esse sexto episódio eu achei muito legal, essa parte mental, né, como eu já falei aqui no começo. Porque fora a ação que a série já vem entregando pra gente de uma maneira brilhante, inclusive, pra mim essa é a grande série de ação do ano, tem toda essa parte mental de, primeiro, a mudança do Ben Edwards e, segundo, em quem eles podem confiar, né? Quem é o grande traidor, quem que vendeu informações, quem que colocou aquela armadilha pra eles ali na ponte, alguns episódios pra trás. Então eu tô gostando muito dessa trama toda da série pra esconder ao máximo, né, quem que é de fato ali o grande traidor, até que a gente descobre nesse episódio que o grande traidor deles é simplesmente o chefe deles, né? Cara, eu não sei falar o sobrenome dele, é meio difícil, mas vamos lá, vamos tentar. O Haverford. Não parece tão difícil assim, ler é mais complicado. Mas enfim, a gente descobre que o grande traidor é o chefe deles. E eles vão atrás do chefe deles, obviamente no episódio final da série. E aqui é um ponto muito interessante da série também, né? Porque a série, ela não enrola, cara. Ela não tem aquela... Não seria a romantização de uma cena ou de um ato em específico, mas a série não tem aquele foco todo em uma ação que você poderia muito bem mostrar em 10 segundos, só que tem séries que ficam enrolando isso e deixa 5, 10 minutos só para aquele pedacinho. Aqui na lista terminal, eles não fazem isso. Desde o começo da série até agora, a série não enrolou. E é maravilhoso isso, porque até para eliminar, né, informantes, eliminar aí pessoas que eles julgam ser desnecessárias, eles não enrolam. Aqui nesse episódio, o Haverford, ele até pega o irmão do informante dele e mente, obviamente, para a equipe, né, falando que aquele lá era o informante, que tinha passado informação errada. E ao invés de a série enrolar com esse cara vivo ali, sem ter muito peso mais para a história, o Haverford simplesmente vai e manda o cara de arrasta pra cima assim, rapidão. Então, essa série é muito direto ao ponto. E isso pra mim é um excelente acerto. Até porque a série tem 7 episódios.
E também não tivemos episódio filler aqui nessa série. A gente não teve isso em Contagem Regressiva, que foi algo que eu também elogiei, também da Amazon Prime. E aqui a gente também não teve episódio filler. Isso é maravilhoso, cara. Eu, particularmente, prefiro muito mais assim. É uma série que vai direto, uma série que não fica enrolando. Então é outro grande ponto positivo. Mas enfim, aqui, de novo, a série vem trabalhando pouco a pouco, né, meio que em doses homeopáticas ali, toda a mudança do Ben Edwards. Já tivemos alguns pontos abordados, né, em relação a ele, como, por exemplo, a burocracia do exército, a lealdade, que ele era extremamente leal à tropa, à equipe, à missão, e aí ele começa a ver que ele pode ser muito mais leal a ele, ao ganho próprio, aos próprios interesses, do que a missão de fato. A gente viu isso sendo mostrado no relacionamento dele com a Elisa, que ela era muito mais leal à família dela do que à missão em si. E aqui nesse episódio, a gente já tem uma outra mudança de chave, né, na forma como o Ben Edwards está pensando, que foi num diálogo dele com o Hastings. E agora, qual que foi a outra mudança do Ben Edwards? Ele perdeu os valores que ele conquistou, né, que ele tinha quando ele estava no exército, junto, obviamente, com o Hastings. Então aqui nesse episódio já mostra que ele não carrega mais todos aqueles valores que eles carregavam antes. E isso ajuda a construir o Ben Edwards que a gente conheceu ali em Lista Terminal. Porque ali em Lista Terminal ele obviamente não tinha os valores da galera do exército, não tinha burocracia, não tinha lealdade, não tinha restrições para poder agir da maneira que ele queria em uma determinada ação, em uma determinada missão, né? Então aqui a série está construindo isso de uma maneira excepcional também, porque o meu grande receio, antes de começar a série, era de eles humanizarem o Ben Edwards. Ele traiu o James Reese porque aconteceu isso, isso e isso, porque ele foi injustiçado e não sei o quê. A gente está acostumado a ver coisas desse tipo, né? Por isso eu tinha um certo receio. Só que aqui a série está mostrando que ele naturalmente foi escolhendo entrar nesse mundo mais sombrio, né? Esse mundo de traição e tudo mais. Ele foi escolhendo perder esses valores que eles tinham ali no exército. Então isso eu tô achando incrível. Até porque o Hastings tá passando, obviamente, pelas mesmas coisas que o Ben Edwards. Mas a gente já consegue ver claramente, né, a diferença do Ben Edwards, que foi se perdendo ao longo do tempo, e do Hastings, que manteve a sua essência. Então, nesse episódio, ele até sai ali da missão, né? Ele abandona a missão ali junto com os outros, porque ele manteve a essência dele. Desde o começo ele já estava receoso, justamente com essa liberdade, né? Essa falta de restrições para poder agir da maneira que queria e tudo mais. Então a gente já consegue ver dois personagens passando pela exata mesma coisa, só que tendo reações completamente diferentes. E isso é maravilhoso, cara. Eu tô achando incrível essa série do Terminal Lobo Negro. Semana que vem, infelizmente, a série acaba, né? Tudo que é bom dura pouco. E essa tem 7 episódios só, então realmente dura pouco. Mas eu acho que vai terminar de uma maneira brilhante. Eu acredito ainda que o Ben Edwards vai ter um diálogo muito profundo com o chefe, né? O Haverford, antes de eliminar ele. Porque eu acho que vai ser o grande checkmate para real mudança do Ben Edwards. Porque ele viu que o chefe traiu a própria equipe. A troco do quê? Da fama dele, a troco do cargo dele, a troco de ganhos pessoais. E eu acho que foi quase que a mesma coisa que ele fez com o James Reese, com a equipe do James Reese lá em Lista Terminal. Então eu acho que no episódio que vem, né, no último episódio da série, ele vai ter um diálogo um pouco mais profundo junto com o chefe dele. E ali vai ser a grande mudança dele como personagem. Eu tô esperançoso, cara. Eu tô achando que esse último episódio vai ser melhor do que esse daqui. Até porque esse, como não teve tanta ação assim, igual os outros tiveram, eu achei que até caiu um pouquinho o nível. Só que essa parte toda dos diálogos entre os personagens, essa parte toda mental de conseguir descobrir quem de fato era o grande traidor, isso também me pega. Então eu gostei dessa parte, né? Não tô falando que não gostei do episódio, tá?
eu gostei sim, mas eu achei que os outros ficaram num nível um pouco mais acima. Pouca coisa, mas um pouco mais acima. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram esse episódio também, se vocês estão acompanhando a série. Já estamos no final, né? Então é difícil alguém assistir esse vídeo e não estar acompanhando a série. Mas deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, beleza? Abraço!